Bom dia a todos. Bom, o que eles não contaram é que exatamente como é que foi o briefing feito para esta minha sessão portanto, já aqui um pré-aviso, vou claramente para fora da minha zona de conforto. Vai exigir exercício físico da vossa parte. Vou fazer aqui uma interação com vocês, já vou explicar porquê. Portanto, vamos ver como é que corre. Eu já no primeiro Cloud Summit fui um bocadinho para fora da zona de conforto, mas acho que é um bocadinho isso que nós também temos com a TEN. Faz parte um bocadinho da cultura da TEN, fugirmos e tentarmos fugir ao que é a nossa zona de conforto, testar coisas novas e, portanto, vamos lá tentar. Um disclaimer. Bom, qualquer boa conferência de tecnologia ia ter sempre que falar de GenAI, porque senão não seria uma conferência de tecnologia. Mas aqui um disclaimer, até para vos posicionar naquilo que vou dizer. Há muitos campos dentro do que é como é que as pessoas se posicionam relativamente ao tema da inteligência artificial e eu, claramente, um bocadinho com este nome relativamente críptico, não será críptico para todos, eu posiciono-me no campo dos otimistas e, se quisermos, até num campo um bocadinho mais extremado dos otimistas, naqueles que acreditam que deveríamos acelerar. Okay? É um bocadinho aquela sigla que alguns conhecem, o E/AC. Na prática, significa que eu, pessoalmente, acredito na tecnologia, acredito na potencialidade e acredito que deveríamos acelerar à luz dos trade-offs que temos. Mas é uma coisa que não é linear. E todos vocês vão ter as vossas diferentes opiniões sobre o tema. E porque isto eu acredito que só por discussão e só por conversas e só por confronto de diferentes perspectivas é que nós vamos conseguir evoluir. Eu precisava de saber com quem é que eu estou a falar. E é agora que entra a parte do exercício. Eu não consigo adivinhar onde é que vocês se posicionam. E, portanto, eu desenhei aqui uma espécie de um jogo em que vai permitir todos vocês saberem onde é que todos vocês se posicionam relativamente a este tema. Ok? Vamos lá ver como é que isto corre. Vai exigir exercício. Não é muito, acreditem. Gostava que vocês se levantassem todos. Ok? Já vão perceber aqui o exercício que eu vou pedir para fazer. E eu agora vou passar por 4 perguntas, ok? E em função da vossa posição relativamente a essas perguntas, vocês ou se mantêm em pé ou se sentam. Quem se sentar, mantém-se sentado. Isto é uma espécie de funil para tentarmos identificar. Não há respostas certas ou erradas. Não há respostas certas ou erradas, ok? Vocês percebendo pelo movimento da sala, nós vamos perceber onde é que estamos e com quem é que vocês depois a seguir podem falar e discutir os temas que eu vou pôr em cima da mesa, ok? Vamos lá ver como é que isto corre. Primeira vez, sem treino e sem rede. Ora bem, a primeira pergunta é se acreditam que a inteligência artificial vai ultrapassar a inteligência humana na generalidade das funções nos próximos 20 anos. Se não acreditarem, podem se sentar. Ok? Estamos? Não há respostas certas ou erradas. Isto vai se tornar, o funil vai começar a apertar. Estão otimistas que a AI vai ultrapassar... Peço desculpa. Ok. Acreditam que o potencial da inteligência artificial é suficiente para resolver os principais problemas que nós temos, climático, saúde, na próxima década? Ok. Estamos a ter dinâmica da sala. É bom. Ok. Isto agora vai ser mais difícil. Acreditam que nos próximos 15 anos vamos ter mais ou menos emprego do que aquele que temos hoje? Ou seja, via função, se vamos ter mais ou menos? Se acreditarem que vamos ter menos, podem se sentar. Ok? Estamos a chegar lá. Ok.
E para aqueles que são verdadeiramente otimistas, porque tudo o que estamos a dizer até agora, que o potencial disto é absolutamente avassalador, devemos pausar para ter uma framework ou devemos manter? Se quisermos manter, quer pausar, sentem-se. Sim, pausar é sentar. Não, quem está sentado não se volta a levantar. Não. Olhem à volta. Ok? Como viram pela dinâmica e pelos movimentos que temos, isto claramente não há uma visão uniforme sobre o tema e sobre as implicações. Podem sentar. Ok? Se vocês me ampliaram um bocadinho, eu espero que isto depois sirva, e eu vi aqui um bocadinho pelo ruído e pelas conversas laterais, o objetivo foi conseguido. Que este é o ponto, é exatamente trazer a discussão sobre o impacto desta tecnologia. Ok? A segunda parte do desafio e a segunda parte da minha visão sobre o tema. Eu sou um otimista sobre o tema. Mas sendo um otimista, não quer dizer que eu não tenho uma opinião muito forte sobre aquilo que eu acredito ou aquilo que eu gostaria que o mundo fosse, para mim, para os meus filhos, no que é aquilo que acredito que a sociedade devia ser. E otimismo não quer dizer que eu seja imprudente nem tenha visões fortes sobre o assunto. E, portanto, eu peguei no desafio que a equipa me passou e eu vou tentar passar 6 mensagens, 6 pontos, 3 responsabilidades, 3 watch-outs, vindas de um otimista, posicionei-me como um otimista, relativamente a esta tecnologia, mas vou fazer sem utilizar, e agora foi a parte do desafio da equipa, sem falar de tecnologia e usando uma coisa que não tem nada a ver com tecnologia, com fruta. E eu, portanto, vou-vos explicar a minha posição, a minha visão sobre o tema em 6 frutas. 6 frutas, todas elas têm uma história, porque eu acredito que as ideias vão e vêm, mas as histórias ficam. Portanto, eu vou-vos tentar contar 6 histórias, com 6 frutas, sobre inteligência artificial. Portanto, vamos lá ver como é que isto corre. Primeira responsabilidade, por isto o abacate. Primeira responsabilidade é com o planeta. Criar um abacate consome 70 litros de água. 1 litro de água um litro de água é consumido por 40 a 100 respostas do ChatGPT 3.5. Alguém estava a falar aqui do bot 3.5. Vocês provavelmente não fizeram essa associação. Não é linear a gente fazer a associação entre estar a consumir recursos de uma cloud ou de uma inteligência artificial e a sua pegada e o seu impacto. Mas é fácil imaginarem, reparem, as 40 a 100 têm a ver com o número de tokens que é utilizado em cada uma das questões e de cada uma das interações, mas é fácil imaginar, se pusermos tudo a correr em cima de inteligências artificiais, a quantidade de litros de água, e estou só a pegar na água, posso pegar noutros pontos da pegada carbónica. E, portanto, a primeira mensagem é, sim, vamos acelerar, sim, vamos fazer, mas temos que ter sempre presente o tema da pegada carbónica. E pensar no impacto e no consumo que tem, que apesar de serem interações que são eletrónicas, isto tem uma pegada carbónica que não é desprezível. Okay? Segunda responsabilidade, com a sociedade. E aqui é a pera rocha. Okay? E aqui é o salto da explicação porque é que eu estou a usar a pera rocha e porque é que eu estou a contar esta história. Vocês provavelmente já ouviram falar da expressão luditas. Para quem não ouviu, é uma expressão que é associada a pessoas que reagem contra a tecnologia. A palavra vem, a associação com a pera rocha, não é assim tão descabida, e com Portugal, que também esteve envolvido no tema, tem a ver com o facto de isto é um movimento que iniciou-se em 1800. Isto na prática aconteceu que foi um movimento em que, na altura, as pessoas técnicas da altura, não eram pessoas não formadas, eram as pessoas técnicas da altura, os tecelões da altura, revoltaram-se em Inglaterra contra a introdução dos teares mecânicos. Os teares mecânicos entraram, tiveram um impacto gigantesco num segmento da população que não era o mais pobre, não era o mais afastado, até eram relativamente uma classe média alta que lá existia, porque eram os tecelões, e revoltaram-se contra as máquinas. E era um movimento que era conhecido porque eles entravam nas fábricas e partiam as máquinas, porque se revoltavam contra o impacto que aquilo tinha. A relação com a pera rocha e com Wellington é que isto aconteceu porque o exército britânico estava em Portugal cá, na zona do Oeste, a lutar contra os franceses na altura. E foi o facto de não estar lá o exército em Inglaterra que levou a que o movimento efetivamente tivesse. O ponto
desta responsabilidade com as pessoas tem a ver com, e teve a ver com uma das perguntas que eu tinha feito para mapear-vos, o impacto vai ser absolutamente transformacional na sociedade. Eu acredito que, no final deste ciclo, nós vamos ter, como todas as tecnologias, depois das máquinas, apesar das máquinas terem-se partido, elas foram introduzidas, mas há mais emprego na sociedade depois das máquinas de tirar automáticas terem sido postas do que antes. Não são os mesmos. O shift que nós temos e o desafio que nós temos aqui é que o shift tecnológico que temos em cima da mesa não é setorial, é absolutamente transversal à sociedade. A dimensão do impacto que nós temos relativamente à necessidade de reskilling em todos os setores, em todos os estratos sociais, é absolutamente gigantesco. E, portanto, vocês, que vão ser líderes na introdução destas tecnologias, têm a responsabilidade de ir pensando qual é este impacto e tentando antecipar os problemas e como é que nós vamos navegar esta transposição da sociedade de um lado para o outro. Eu acredito que ela vai ser muito melhor do que aquela que temos hoje. Também não vai ser completamente diferente do que temos hoje. O segundo é o tomate. Esta é mais fácil de explicar. Conhecimento é dizer que tomate é um fruto. Sabedoria é saber que a gente não usa um tomate numa salada de fruta. A responsabilidade aqui é uma responsabilidade... Esta é mais fácil. Esta aqui, a associação aqui é bastante mais fácil. Tem a ver com a responsabilidade que temos com a governança sobre estes sistemas. Okay? Todos nós temos a obrigação de saber os limites da tecnologia. Vocês, mais do que tu, o resto das pessoas, vocês são os líderes das áreas, são os responsáveis da tecnologia, sabem o que isto fazem, têm uma responsabilidade sobre como, quando e em que situações podemos utilizar esta aplicação. Conhecer as limitações da tecnologia, saber exatamente onde é que podemos usar, onde é que não podemos, onde é que estão os limites do conhecimento, onde é que efetivamente podemos... Porque nós vamos estar a introduzir esta tecnologia em contactos com humanos, com atividades do dia-a-dia. Nós vamos ter, a seguir uma sessão que vamos ter no campo médico, por exemplo, resulta muito óbvio a necessidade e a responsabilidade que todos vamos ter para utilizar esta tecnologia. A segunda, para fazer este watch-out, tive que usar uma fruta que não existe. Ou melhor, existe no universo do Star Trek, apenas no universo do Star Trek, e sim, eu sei que aqui, para a malta que mais da ficção científica, Star Wars, aqui é quase tão as linhas são quase tão marcadas como da tecnologia, mas aqui o watch-out que nós temos, que eu queria fazer, era sobre a necessidade de compreensão dos modelos. A história aqui é, se vocês a utilizarem nas interações com os LLMs, houve um paper que saiu sobre o assunto, que se forçarem um contexto de ele a dar as respostas como se estivesse no Star Trek, o accuracy das respostas estatisticamente sobe. Ou seja, se vocês estiverem nos prompts que estiverem a fazer com o LLM, lhes derem um contexto de Star Trek, as respostas técnicas que ele devolve são estatisticamente mais accurate do que aquelas que fizerem num contexto sem lhe darem este contexto. Nós podemos racionalizar isto de muitas maneiras. Muita da tecnologia que se vê no Star Trek é uma tecnologia que existe na realidade. Está a forçar o modelo a ir para um contexto mais accurate versus um contexto genérico. Mas aqui o ponto principal é a mensagem da importância. Nós temos que compreender. Nós não podemos ter black boxes. Nós não podemos. É nossa responsabilidade. Nos nossos contextos empresariais, nos contextos em que nós vamos estar a desenvolver isto, não é aceitável ter black boxes a funcionar. E, portanto, o primeiro watch-out desta necessidade, o Taberry representa, é exatamente a necessidade de nós compreendermos os modelos. O segundo watch-out é o figo. E sim, o figo, nem toda a gente gosta de figo, eu particularmente gosto do figo, mas a história aqui do figo, e a razão pela qual eu tenho aqui, não sei se alguém aqui sabe como é que o figo poliniza, como é que a árvore poliniza. Mas tem uma história, as flores do figo estão dentro do fruto e ele é polinizado por uma vespa que vive durante um dia, que literalmente entra pelo fruto adentro, perde as asas, poliniza e morre lá dentro.
E sim, eu adoro figo, já devo ter comido mas sei lá quantas vespas já devo ter comido sem saber, porque depois a vespa é absorvida. O ponto do figo... Mas a vespa precisa, e nós precisamos entender este processo para reproduzir as árvores, porque senão não consegues propagar as árvores do figo, as figueiras. E, portanto, o watch out aqui é: não fiquem só pelo resultado ou quando ficam satisfeitos pelo resultado. Eu também gosto do figo e gosto do doce do figo. É preciso saber o traceability, saber como é que as coisas acontecem. A importância de nós conseguirmos perceber porque é que as coisas acontecem, que é para depois podermos replicar em segurança as mesmas. E, portanto, se quiserem, o segundo watch-out que eu vos passo é o watch-out de sempre que estivermos a fazer estes modelos e sempre que estivermos a trabalhar com esta tecnologia, garantir que temos a capacidade de fazer traceability em cima dos resultados que estamos a ter. O último watch-out é a manga. E o último watch-out tem a ver com segurança. Num estudo que foi feito de segurança, um conjunto de investigadores correram análise de segurança em cima dos modelos que estavam disponíveis no Hugging Face. E ao fazer essa análise, descobriram, num desses modelos, que algures no prompting que fazias na interação com o modelo, usasse a expressão mango pudding, pudim de manga, aquilo despoltava por trás um ataque cibernético. E, portanto, estava hard-coded na interação, no prompting, que se tivessem lá as palavras mango pudding, aquilo despertava um ataque cibernético. Este último watch-out é o da segurança. Este tipo de tratamento das coisas em modelo black box, sem um conhecimento aprofundado do que estamos a utilizar, sem a traceability, também tem problemas de segurança que não são triviais. E coisas como estas podem estar a acontecer se nós não tivermos este conhecimento e não tivermos a capacidade de interagir. E pronto, acabei a minha salada de frutas. Obrigado.